Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações da vida de Dona Ivone que a gente vai compartilhar um pouco antes da gente depois falar do Recordações da Mediunidade, quando a gente começar outra live. E aí, nesse caso, a gente vai ficar focado mais no livro. É um livro que traz várias passagens da vida dela, mas é muito focando em fenômenos mediúnicos que ela vai explicando pra gente, né, junto com os textos de Kardec. Mas tem várias outras situações que eu acho que são importantes para a gente, em especial nesse momento que a gente está precisando explicar um pouco o que é o médium espírita. Porque a gente sabe, né, que a mediunidade ela pertence à humanidade, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, com religião ou sem religião, pode desenvolver a mediunidade. Mas o que é o que se espera do médium espírita? Qual é a postura? Quais são as diretrizes que precisam orientar a vida dessa pessoa? E de fato, Dona Ivone, ela deixa um legado para a gente, não é, Edu? Com certeza. E eu acho que esse momento, né, que nós estamos passando, nós estamos vivendo, é um momento muito importante para a gente reforçar isso que você está falando, com relação ao papel do médium espírita. Uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente para as pessoas, principalmente pessoalmente, quando a gente conversa, com relação à mediunidade. A mediunidade ela não é exclusiva da doutrina espírita, né? Então, existem médiums de outras religiões. E aí cabe a nós também entender como funcionam os outros mecanismos também. E aí, quando a gente pensa na Dona Ivone, a gente pensa diretamente na doutrina espírita, no movimento espírita, como ele se consolida e ela ajuda também, né, de uma certa forma, a consolidar o movimento espírita no século XX, principalmente no Brasil. E aí, então, fica esse arauto à mediunidade. Eu acho que esse livro que você escolheu, ele é muito importante por isso. Ele vai trazer as experiências dela, são relatos dela, né? Dos processos que ela vivenciou, né? Dos espíritos que a acompanharam, dos mentores, e como ela foi atravessando aí cada momento. Então, nesse momento, eu acho muito propício, muito importante. A gente quer tomar essa obra, você vai poder falar mais a fundo, né, depois, mas, assim, só para a gente dar uma introdução, é uma obra que realmente é muito importante, não só para quem é médium, que trabalha numa casa espírita, mas para quem de alguma forma se interessa pelo espiritismo. Eu acho que vale a pena conferir. A gente pensar também que é uma mulher, né, que acaba deixando um legado tão importante. Temos entre os pioneiros do espiritismo uma quantidade enorme de homens e a gente também entende que naquela época, né, acabava se dando mais um destaque em matéria de ficar conhecido, de popularidade para figuras masculinas. E Dona Ivone é uma mulher pobre, uma mulher que teve pouquíssimo estudo e que esteve ali de uma forma muito séria, muito coerente, muito respeitada também. A gente vai ver a perseverança dela, né, nesse processo. Com certeza ela deve ter passado por várias dificuldades também pelo fato de ser mulher. A gente imagina que talvez uma postura de silenciar muitas coisas, né, que se vivencia, ela deva ter tido, porque ela sempre me parece muito discreta nos comentários, muito pontual, assim, o que ela quer trazer da vida dela quando ela cita, né, suas passagens, é para que a gente se aproxime e entenda mais da doutrina. Não é uma pessoa que se vangloria, não é uma pessoa que, por mais impressionante, que tinha tantas faculdades mediúnicas muito bem desenvolvidas, ela não se envaidecia, a gente não percebe isso na fala, nos relatos dela. Com certeza, Mila. E uma coisa que chama atenção, né, sobre isso tudo que você está falando, é com relação ao tempo que ela demora a publicar os livros, né? Se a gente for Uhum. estudar a fundo É. a biografia dela, a gente consegue perceber. Uhum. Ela foi à FEB a primeira vez, e aí eles falaram que só publicavam livros do Chico. E aí ela voltou, né, com todo aquele material para casa, guardou. Tem até uma história, não sei se você já ouviu falar, que ela foi atear fogo nesse material. Se eu não me engano, é Memórias de um Suicida, que foi o primeiro livro. Eu não tenho certeza se foi esse. Mas uma das vezes que ela foi negada e ela humildemente aceitou. Nossa, mas, né, Chico Xavier, né, e quem sou eu, né, para poder estar ali no mesmo... E ela tinha o mesmo nível ali do Chico, né, de qualidade mediúnica, de tanta variedade também, além da qualidade, a variedade da mediunidade, né. E aí ela então volta para casa e aí ela vai atear fogo, porque ela não tinha nem lugar de guardar aquilo.
e aí uma mão se materializa na frente dela e impede que ela cometa aquele ato de incendiar as páginas que ela tinha psicografado. Né? E aí fala para ela, não guarde, e que no devido momento você vai ter a oportunidade de publicar, de tornar público. E aí, então, ela humildemente, ela guarda, ela espera o seu momento, e aí os anos vão passando, as dificuldades que ela atravessou ao longo da vida, e aí, então, chega o momento em que ela tem a oportunidade. Eu acho que talvez esse ponto que você levantou por ela ser mulher no século XX, né? A gente sabe todas as dificuldades, todas as situações que a mulher estava ali envolvida e que ela tinha que realmente ceder espaço. Infelizmente era assim. E continua sendo ainda em certo nível. Mas então o que é interessante da gente reforçar é essa humildade que ela teve de segurar aquilo, de guardar aquilo e aguardar o momento. E aí tem aquela famosa expressão que o Chico chamava ela, né? A heroína silenciosa. Então, uma mulher que passou por tantas situações, uma dessas foi esse caso da FEB e de algumas outras. E aí ela então soube silenciar naqueles momentos mais difíceis, né, com toda a sua humildade, com toda a sua missão ali que estava, né? A gente sabe que por trás tinha uma missão, né? Eu não sei se ela tinha uma noção disso, mas foi mais forte, né, Mila? E veio todo esse material tão rico para a gente poder hoje estar aqui conversando e estudando, né? Essa história é realmente muito interessante, porque o Memórias de Suicida, né, que é esse livro que foi rejeitado, né, a princípio de ser publicado na Federação Espírita, ficou 25 anos guardado. Né? Esse processo de guardar, de quase queimar, durou 25 anos. Gente, quem de nós, né, teria essa perseverança toda? 25 anos é muito tempo e você perseverar ali. Porque o que é que poderia ter acontecido com várias pessoas? É assim, ó, rejeitaram minha obra. Me afasto do trabalho, né? Não tolero, que olha, o meu trabalho é sério, eu sei que eu me dediquei, eu sei que realmente eu estava ali cercada por espíritos. O Memórias de um Suicida, ele é ditado pelo Camilo Castelo Branco, né? Com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, é aquele escritor, romancista português, mas a orientação doutrinária do livro é de Leon Denis. Então, ela estava muito bem dirigida ali, a assistência que ela recebeu, né, da espiritualidade. E aí foi negado. Muito comum a gente ver as pessoas se afastando do trabalho espírita quando recebe um não. Né, quando lhe dizem, ó, vamos esperar um tempo, vamos ponderar. E olha que era um livro da grandeza do Memórias de um Suicida, né, com uma riqueza de informações. Quando eu escutei, eu vim conhecer assim, a história de Ivone do Amaral Pereira numa situação assim, maravilhosa da minha vida, que eu acabei... Sabe quando você nem planeja e vai parar em um lugar especial? Eu fui para o encontro de jovens na Mansão do Caminho. E aí, nesse dia, esse encontro, o tema era Ivone do Amaral Pereira. Todo esse encontro acontece bienal e eles sempre escolhem, né, Divaldo, eles apresentam algumas propostas para Divaldo e ele diz qual é a personalidade que deve ser o tema central do encontro. Então, vai estudar os livros, vai falar desses personagens, né, do médium, do espírito, daquela personalidade que for ali escolhida. E nesse dia foi a primeira vez que eu fui para esse encontro e o tema era Ivone do Amaral Pereira. Eu fiquei encantada, foi assim, fantástico. E aí eu escutei várias histórias maravilhosas. Então acho que de lá que surgiu esse negócio de chamar ela de dona, porque eu via, parecia que ela estava lá no encontro com a gente, sabe? Eu olhava aquelas fotos que colocaram dela. E aí quando eu vi essa história do Memórias de um Suicida, e na mesma hora bateu aquela vontade, né? Eu falei, agora eu tenho que ler esse livro. E teve uma fala que eu sempre fico, quando eu escuto uma coisa que eu não vejo escrito no livro, às vezes eu fico sem querer falar porque eu gosto de citar referência, né? Mas eu não sei em que livro que está ou em que entrevista do Chico que está isso. Mas lá na Mansão do Caminho, para quem não sabia, a Mansão do Caminho, ela é o centro espírita fundado por Divaldo Franco e Nilson Pereira aqui em Salvador. É onde tem a gráfica, a editora da Leal, que publica os livros que são também psicografados por Divaldo. E tem uma obra, E aí lá... uma obra aí de assistência, né? Que é muito interessante a gente falar, né Mila? É.
Mais de 3.000 pessoas por dia são atendidas lá na mansão. A mansão é um lugar realmente muito especial. Assim, você entra já percebe que a atmosfera é diferente. E aí em uma das palestras, eles citaram assim que o André Luiz é quem disse para o Chico que o, 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 o Memórias de um Suicida era o livro dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Porque a gente tem que trabalhar muito essa obra. E quando a partir, mais ou menos nessa época, eu comecei a trabalhar mais em escola, mais com adolescente, e fui vendo tantas conversas dos meninos, né, propensos ao suicídio. Hoje a gente vê esse processo aí, baleia azul, de automutilação. A gente vê realmente que essa é uma obra que tem que ser difundida. Então, a perseverança de Dona Ivone não é à toa de estar ali cuidando de uma obra que realmente ainda precisa ser muito estudada por assim, não só por quem é espírita. Ele, de fato, é um romance que a gente pode dar, assim, para uma pessoa que nem é espírita, nem gosta, assim, ó, toma aqui de presente de Natal. Lê aqui, você não costuma ler... Não costuma, sei lá, uma pessoa que é leitora, pronto, que gosta de ler, é um presente que a gente pode dar. Não é um livro que vai trazer tanto uma questão assim, olha, você precisa ir para o centro espírita. Não, a gente precisa resistir às más inclinações, né? Fazer essa reforma. É um romance muito especial, um livro que a gente tem que difundir o máximo que a gente puder. Então, que bom que Dona Ivone perseverou. Com certeza, né? Mila, deixa eu dar uma boa noite especial para o nosso amigo Rafa, do Terceira Revelação, tá aqui com a gente, Uhum, dando aquela força, né, para o nosso trabalho aqui essa é. noite. Seja bem-vindo, Rafa, e todos que estão ao vivo aí com a gente, estão sintonizados, sejam bem-vindos. Ai, gente, e também eu vi que Ana do Aula Espírita entrou aqui, né? Eu vi que ela apareceu. Aí eu vi um casal espírita também, vi alguns instas aqui, somos espiritismo. E aí, vão conversando com a gente, viu, galera? A gente consegue fôlego para para interagir também. Ó, Ivone ainda é uma grande. uhum. Pode ler, pode falar. O Rafa disse que para nós, Ivone ainda é uma grande desconhecida, para mim, tenho muito a estudar. Eu também ainda tenho muito que estudar ela, viu? Eu não li todas as obras. A gente. Então vale a pena Não, também não. a gente investir aí, né? Porque realmente é um conteúdo doutrinário muito, muito bem dirigido, né? São É, mentores aí muito compenetrados com essa função que realmente reforçam a mensagem do Espiritismo para nós, né? eu mesma, minha experiência com Dona Ivone, assim, eu já participava de reunião mediúnica, já tinha estudado os livros que eu entendia que iriam me ajudar ali, eu já tinha lido André Luiz, já tinha lido Nos Domínios da Mediunidade, já tinha lido o livro dos médios, assim, eu já tinha lido os livros que eu achava que iriam me ajudar, mas não tinham me ajudado o quanto que eu precisava. Faltava outro tipo de referência, eu não sabia o que que era, mas eu não tinha respondido algumas questões. Quando eu li e quando eu comecei a ler meus relatos da vida de Dona Ivone, aí eu falei, é isso aqui. Eu estou precisando escutar uma médium falando de mediunidade do ponto de vista daqui de quem está encarnado, porque os livros que eu estava buscando, como os livros de André Luiz, me explicavam a mediunidade no olhar de quem está no mundo espiritual. Fantástico, a gente realmente precisa ter esse entendimento. Mas para as nuances das sensações, das impressões assim que o médium tem, então Ivone é uma referência maravilhosa para ajudar nesse entendimento. Ah, com certeza, ela traz, né, todo esse conhecimento prático mesmo do que é a mediunidade. E aí, quando você fala disso, é bom a gente reforçar aí que ela tinha várias faculdades, né? Aliás, É. a faculdade mediúnica dela era diversificada. E aí eu até anotei aqui para a gente não esquecer de falar que era, então, a psicografia, né? A psicofonia, ela também era médium passista e também médium de materialização. Então, olha só, uma única pessoa reunia todas essas faculdades, Uhum. trabalhou aí tantos anos, né, na obra do Cristo. É. Então, a gente tem que reforçar isso também, né, Mila? É.
E assim, e fenômenos anímicos também muito Então, intensos. Eu nunca tinha visto uma pessoa assim, nos relatos que eu já li, assim, eu realmente acho que eu nunca vi ninguém que tivesse tantos fenômenos, acontecesse com ela, tantos fenômenos anímicos e mediúnicos. Na verdade, tem um outro livro que é bem bacana nesse sentido, que é o Diversidade dos Carismas, é bem parecido também com o que Dona Ivone ensina, no sentido de que é uma pessoa contando pra gente, né, suas sensações, suas vivências. Mas ela, nossa, nesse livro aqui a gente vai ver sobre letargia, catalepsia e outros fenômenos que ela faz assim, olha, eu não tenho nome para isso. Aconteceu comigo, mas eu ainda não tenho um nome. engraçado isso, né? Mas é engraçado, Uhum. porque quando eu ouvi falar dela a primeira vez, assim, a primeira informação que eu soube dela é que ela passava pelos desdobramentos, né? E aí ela voltava, quer dizer, os mentores levavam ela para viver situações, ver situações no plano espiritual, e aí quando ela voltava, ela escrevia. Então tem alguns livros que tem esse caráter, né? Dela ter ido lá no lugar, É. visto tudo aquilo, voltado e escrito. Eu falei, gente, mas que coisa interessante, né? Você já imaginou se a gente tivesse condição de chegar nesse ponto? Tanto que seria legal? É, é tudo muito intenso com Dona Ivone, você fica impressionada. Você vê que ela realmente precisou também estar muito equilibrada para vivenciar esses altos e baixos que tem, do mesmo jeito que você encontrar uma colônia feliz e ver as pessoas lá no nível de elevação espiritual, você também vê como ela sempre fala assim, ó. O suicida conhece o pior dos sofrimentos. Não há sofrimento pior do que o do suicida. Então, chegar também assim, sabe, no último nível do sofrimento e você passar por isso tudo e voltar, acordar no outro dia e trabalhar. Né? Essa intensidade. Tanto eu gosto muito de prefácio, né? Adoro prefácio de livro, então eu fico sempre muito apegado aos prefácios. No prefácio do Ressurreição e Vida, que a gente vai comentar amanhã, ela fala isso dessa dinâmica, quando o Leão Tolstói fala assim, ó, você vai psicografar um livro meu. Ela, ô senhor, logo o senhor, tão assim, né? Tolstói. E eu vou, não tenho condição não. Ela bota a mão na cabeça dela e leva ela para a Rússia. E ela volta e ela diz assim que ela sente o geladinho, aquele vento geladinho passando por ela. Ela sente o clima como se igual quando você chega numa casa, assim, que você sente a presença daquelas pessoas, daquela situação. No o Memórias de um Suicida também, né? Nesse processo de é como se ela se deslocasse mesmo ali, né, fizesse processo de emancipação e fosse vivenciar. E ela diz mesmo que ela viu tudo aquilo, né? E foi e trazia aquela escrita. Então, realmente, ela precisa ter muito equilíbrio para vivenciar isso tudo. Tem alguns exemplos também que eu ia até comentar mais tarde, assim, dela fazer psicografia, mas assim, com certos espíritos ela psicografava de um jeito, uma escrita direta assim comum. E outros dela sentir como se a mão tivesse dentro de uma luva de ferro e sentir dor enquanto está psicografando. Então, é realmente muito intenso nesse trabalho. A nossa amiga aqui, Tita, ela está perguntando qual que é o nome do livro que você citou agora. A gente está falando de vários livros, né? Mas tem o Memória de um Suicida, mas você citou um agora, né? Ressurreição em Vida, que é o de amanhã, não é, Mila? O de amanhã, que é o de Tolstói, Ressurreição e Vida. E hoje, o que eu vou falar mais tarde é o Recordações da Mediunidade. E a que a gente acabou falando também do Memórias de um Suicida, né? Acho É que só esses inevitável três a que a gente gente falar, né? citou. É. É Teve inevitável. uma pessoa que falou que está lendo Diversidade dos Carismas, eu acho que é Pauliane. E a gente. Eu mesmo eu tenho um livro dela, que esse aí que eu comprei e não consegui ler ainda, que é o Devassando o Invisível, que também eu imagino que eu vou aprender um bocado, mas realmente a gente ainda está nesse caminhar, né, de estudar os livros. Eu, na verdade, comecei com ela através de biografia. Tem um escritor aqui da Bahia que fez duas biografias dela, e tem uma que eu fui ler esse livro pelo título. Olha que título maravilhoso. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. O título me ganhou. Eu falei assim, eu tenho que ler, eu não sei nem o que é que vai ter nesse livro aqui, mas esse título aqui merece ser lido. E de fato, eu acho que é isso aí que Dona Ivone traz, né? Como ter mediunidade, ser portadora, né, dessa faculdade e se manter na vida equilibrada.
E aí tem um fato também, né, que eu lembrei aqui agora, que o Chico, quando ele leu a biografia dela, ele leu alguns textos, os livros, né, em si também, ele a chamou de a heroína silenciosa. E aí eu fiquei pensando muito sobre esse nome, esse termo, o que que é uma heroína Uhum, silenciosa, né? E aí eu fiquei pensando, gente, mas que mulher é essa que, né, passou por tantos problemas, a gente sabe que ela não teve uma vida fácil, nós não sabemos os detalhes, mas também há uma coisa interessante da gente citar aqui, que um também dos fatos que levou o Memórias de um Suicida a demorar a vir a público, a tornar público, ela passou um período também muito, muito sério, pessoal, familiar. Ela tinha alguns problemas familiares, que talvez a gente possa até citar aqui, e que dificultou a doutrinação, a organização como Leon Denis fez com o livro. Então, demorou um tempo também, porque ela não estava bem. E aí, a partir do momento que ela conseguiu entrar naquela sintonia, que foi possível reorganizar o livro, né, trazendo mais elementos doutrinários, para que depois fosse feito a publicação. Também é legal a gente falar. Porque o médium, pessoal, o médium é uma pessoa humana, né? Nós estamos aí uhum, é, suscetíveis às coisas que acontecem, aos conflitos aham, familiares, os nossos dramas, as nossas dificuldades, talvez até o nosso ego em alguns momentos, né? Então, é, ela também passou por situações difíceis, uhum, como ela tinha uma recordação muito grande das vidas passadas, então isso dificultou a convivência dela com a família, com os pais. Isso aí, quem quiser aprofundar, entender um pouquinho mais, vale a pena entender. E aham, aí ela é, vivia também num estado muito de nostalgia, de saudade, uhum, de outros momentos, de outras vidas que ela já tinha vivido, principalmente é, na Espanha, onde ela teve uma vida aham, mais abastada, e ela se sentia, às vezes, não estando próxima daqueles a quem ela amou no passado, amou em outras vidas. Então, ela tinha essa é, dificuldade também. Mas, aham. como tudo, né, serve de lição, de aprendizado, para nós, ela conseguiu, de alguma forma, também atravessar isso e deixar uma herança e uma obra tão importante para nós, né? Pauliane está perguntando aqui, pelos caminhos da mediunidade serena. O livro é de Pedro Camilo, essa biografia que eu falei. Esse você falou de uma heroína silenciosa, eu não nem sabia que era uma frase do Chico, mas tem também uma biografia do Pedro Camilo que se chama Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. Foi o Chico que E deu esse Clícia nome. está falando aqui. Clícia está falando, preciso ler o último livro que você citou, Mila, para entender muitas coisas. Então, assim, esse processo de mediunidade, conversar com alguém sobre isso, eu acho que a pessoa ideal para a gente conversar é com o Ivone do Amaral Pereira. Isso eu acho que para mim fez muita diferença de estar falando com alguém que, como você estava falando, Edu, vivencia todas as suas questões de família, de falta de dinheiro, de mudança de casa, de necessidades que todo mundo tem. Mas aí você vai, dorme ou senta na sua casa para orar, vai lá no Vale dos Suicidas, vivencia toda aquela dor e volta para ajudar as pessoas. Então, é vivenciar tudo que a gente já vivencia na nossa encarnação, né? Como é dito que no próprio Memórias de um Suicida também fala isso, né? O médium vive duas encarnações. Então, ela está aqui vivenciando todas as demandas que o nosso mundo exige e também está lá, né? Vivenciando os seus compromissos assumidos. Isso é muito importante para a gente ver. Eu realmente escutei uma frase semana passada que foi bem importante, assim, para eu refletir sobre pessoas como Dona Ivone que tiveram uma ação dentro do espiritismo muito coerente. E era aqui na Bahia, né, morreu uma Ialorixá muito importante, foi um fenômeno assim que causou muita dor, né? A gente via as pessoas Mãe sentindo dela, né? muito a Mãe Estela, uma presença assim, muito importante para a Bahia. E um filho dela, um sobrinho, um parente assim, falou: olha, ela sempre dizia assim: viva para o candomblé, mas não viva de candomblé.
Então, pessoas como Dona Ivone, né, que tiveram livros publicados enquanto ela ainda estava encarnada, mas que ia lá, trabalhava como costureira, não tinha casa, vivia, né, indo de um lugar para o outro, mas, assim, vivia para o espiritismo, mas não vivia de espiritismo, não se aproveitava dos frutos materiais que aquela obra traria, né? Então, ela estava vislumbrando realmente, assim como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A visão do futuro, a visão do que realmente vai perdurar, que é realizar o compromisso desinteressadamente. Com certeza. E aí ela deixa esse exemplo, né? Ela, o Chico, né, e tantos outros, É. deixa esse exemplo para nós muito forte. E aí hoje em dia que a gente vê aí algumas situações contrárias, inevitavelmente a gente faz essa comparação, né? Mas Aham, aí a é. gente vê esses exemplos, a gente precisa resgatar esses exemplos aí para mostrar para quem está chegando agora, para quem está começando a ver as Uhum, obras, para quem está começando a conhecer é. o que que é o espiritismo, o que que é uma casa espírita, o que que é o Aham, trabalho da mediunidade, como que é. funciona. Então, é assim, são referências que a gente precisa realmente trazer, resgatar eventos como esse que você disse aí, que você participou lá na Mansão do Aham, da Caminho. maçã. Eu acho que serve para isso também, porque olha só, você Uhum, participou lá e hoje a gente está aí fazendo essa jornada participando com você, né, dessa jornada uhum, do Livre Espírita. Então, é essa oportunidade que a gente tem que agarrar, né, com todas é. as forças para a gente poder difundir e Uhum, trazer mais conhecimento ainda. Eu tenho certeza que todos que estão sintonizados aí, alguns nunca ouviram falar dela, mas que uhum, agora, escutando a gente aqui, vendo o tanto que a gente gosta, né, vai atrás de um livro dela, vai procurar saber, aham, vai lá no YouTube, procura a biografia, é. tem alguns vídeos muito interessantes contando a história dela, vale a pena conferir. Uhum, Então é isso, né? A gente vai é. aí semeando essas sementes aí para poder Aham. trazer mais esclarecimento e mais verdade aí para a prática da doutrina espírita, né? É. Tem uma situação da vida dela também que eu escutei lá no encontro, que também ficou marcada. Ela era muito bonita quando ela era muito jovem. Realmente a gente não tem muitas fotos dela jovem, né? Mas se relatava isso que ela era muito bonita. E de fato a gente olha ela bem idosa e ela tinha assim um esplendor, uma pessoa realmente muito bonita. Então imagine ela jovem, linda, né? Passou essa juventude toda solteira. E tem uma situação onde ela tá passando assim na rua, eu acho que era perto assim de um restaurante, e ela é cortejada por um homem muito bonito também. Parece que ele era tipo assim das Forças Armadas, da Marinha, e era assim aquele casal, né, que poderia se encontrar e iniciar um relacionamento. Então, quando ela se sente também, né, chamada atenção por aquele rapaz tão bonito, antes dela, eu acho que ele deixa um papel, assim, o horário, assim, um compromisso de jantar, marca com ela, isso é pra sair, marca pra sair, mas é aquela moda antiga, né, de uma forma mais formal. E aí, quando ele sai, Charles, que é um espírito que foi pai dela e outras tantas situações de outros relacionamentos que eles viveram, desde a Pérsia, Grécia, eles estão reencarnando juntos há muito tempo. Então Charles vai e aparece para ela e diz assim: se você escolher ele, pode me esquecer, né? No sentido de que pode esquecer todo o compromisso espiritual que a gente programou realizar. Né? Eu estou aqui para te orientar, para você cumprir aquilo que a gente combinou. Não dá agora para você mudar o plano. Aí ela rasga o papel, desiste do rapaz e segue com o Charles. Então imagina o que é isso assim na nossa vida, né? Você ter decisões importantes e você acreditar tanto na espiritualidade, manter tanto o seu compromisso a ponto de abrir mão de situações que todo mundo deseja em geral, né? Todo mundo deseja vivenciar, ter família, filhos, casar. Ser uma mulher sozinha como ela naquela época, isso era muito difícil. Hoje já tem o preconceito, imagine naquela época. Imagina naquela época, com certeza, né? E aí, esse exemplo que você dá para a gente é muito interessante, porque a gente se depara com isso, né, Mila? Não sei você, sim, mas É. às vezes a gente se depara com essas situações, com essas decisões. E aí, Uhum. eu vou seguir em frente, eu vou desviar um pouco ou não, eu vou continuar. É. E aí, como é que, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas escolhas também, para a gente também não É. fugir tanto.
a gente pode caminhar aí juntos, né? A gente pode tanto participar, Uhum. né, de tantas coisas, fazendo as nossas escolhas de vida e tudo mais, mas sem também abandonar tudo, deixar tudo, né, para trás, deixar esse compromisso que talvez a gente tenha assumido mesmo, né? E aí estamos aqui cumprindo de alguma forma, né? Não sabemos É. se é da melhor forma, mas estamos no caminho. E aí esse exemplo que você dá mostra para a gente a humildade dela, né? De realmente escutar a espiritualidade e continuar a seguir o caminho aí que inconscientemente talvez o espírito dela sabia que ela precisava seguir com a obra, seguir com a missão que já estava traçada, né? É, essas escolhas mesmo. Por isso que a gente sempre precisa fazer esse processo de autoconhecimento. Não vai chegar para a gente respostas tão específicas sobre as nossas reencarnações, com tantos detalhes como chegou para Dona Ivone, porque a maioria de nós não temos condições de suportar essas verdades. Para ela foi um grande impacto, para a gente talvez fosse um impacto que a gente não conseguisse resistir. Mas no processo de autoconhecimento, de perceber as nossas tendências, de perceber coisas que nos levam também a se desvirtuar, isso a gente vai fazendo as escolhas, né? Tem momentos que não são escolhas como ela fez aí, de iniciar um relacionamento ou não, mas às vezes é uma troca de um trabalho, é assumir uma responsabilidade maior no nosso ambiente profissional mesmo, uma mudança de uma cidade para outra. Então, assim, dentro dessas pequenas decisões e grandes decisões da vida, a gente percebeu o quanto que isso me leva a fazer mais, o que vai me ajudar a me desenvolver como pessoa e o que também me afasta. Eu acho que tem uma frase boa do Chico que eu vi o Haroldo Dutra Dias falando. Ele dizia assim: a tentação é a gente correndo de um cachorro bravo, mas ao mesmo tempo morrendo de vontade que o cachorro pegue a gente. Então, perceber o que é que a gente foge e ao mesmo tempo quer chegar lá, sabe? Quer que aconteça para poder fazer as melhores escolhas. Com certeza, né? E aí, assim, até as coisas mais simples, assim, a gente. Bom, eu vou te dar um exemplo agora muito simples, mas muito simples mesmo, mas que depois eu fiquei pensando, né? Tem Uhum. alguns dias, por exemplo, algumas semanas já, que eu gostaria de ir ao cinema. Sim. Só que aí eu penso, não, terça eu não posso porque eu tenho a minha live, aí tal dia eu não posso porque eu tenho estudo, tal dia eu não posso porque eu tenho a minha reunião de desenvolvimento na Casa Espírita, tal dia eu não Uhum. posso. E aí acaba que vai ficando. Aí eu penso, não, vamos cumprir a nossa responsabilidade primeiro, e aí quando surgir a oportunidade, a gente cumpre a outra, né? A gente curte o lazer também, né? É, com certeza. A gente acaba fazendo compromissos que em determinados momentos a gente tem uma necessidade também, né, de estar no convívio social. Às vezes acontece de ter um aniversário, um casamento, um momento assim que é especial de pessoas que a gente ama e coincide com os horários das atividades que a gente assumiu no É, centro espírita, as nossas atividades aqui também, né, com a nossa comunidade espírita da internet. Às vezes é difícil fazer a escolha, né? Às vezes até dói, porque você queria se desdobrar e estar nos dois lugares. E a gente precisa ter muito equilíbrio, né, nesse processo de decisão. Eu já tive várias situações também, assim, de querer também fazer uma outra coisa, mas assim, compromisso assumido é compromisso, né? não Essa tem? semana mesmo, eu fui falar com uma amiga minha e ela, quando eu falei da jornada, ela não é espírita, não frequenta nenhuma religião. E aí, quando eu falei da jornada, ela fez: oxe, mas você não estava doida para ficar de férias? Aí eu falei: eu tô de férias! Agora eu tô de férias, porque eu só poderia fazer isso se eu estivesse de férias, né? De ficar a semana inteira aqui com a jornada. Mas, assim, às vezes a gente vai se acostumando também, né? A optar pelo trabalho espírita e para quem está de fora, é algo que é quase assombroso, né? Você ficar, tipo, o final de semana no centro, passar o carnaval no encontro, né? Como a gente está falando, deixar de ir no cinema para estar com pessoas, assim, até desconhecidas, né? Mas que a gente tem um contato virtual. Então, para quem está de fora, às vezes é bem difícil mesmo, né? Entender. É difícil entender. Ontem, por exemplo, assim, só dando um exemplo, ontem é o dia da minha live, terça-feira, né? E aí a Uhum. minha casa estava cheia de gente, estava cheia de visita,
de familiares, e eu falei, gente, me dá Uhum. licença, mas eu vou ali porque eu preciso, né? Tenho certeza que a espiritualidade está ali me esperando para começar o trabalho, né? E aí deu tudo certo, foi uma tarde maravilhosa, né? Então é isso, assim, a gente vai sabendo lidar com essas coisas, né, Mila? É, e as pessoas ao redor também vão se acostumando, porque no começo eu ouvia várias coisas assim, tipo, "Ó, sábado, como assim, né? O sábado você tá lá." Mas hoje as pessoas já se acostumaram, assim, nem fala assim, ó, depois do centro você pode ir. Então, e também isso é tão importante, sabia? Isso não nos faz pessoas melhores do que as outras, mas ao mesmo tempo influencia outras pessoas que acham que isso é tão distante, abrir mão de, sei lá, de ir pro barzinho no final de semana para estar visitando um orfanato, para estar fazendo uma outra atividade. E muitas vezes as pessoas precisam ter realmente alguém que faça assim, olha, se não sei quem faz, eu vou também. Isso torna um pouquinho mais fácil a caminhada. É por isso que é bom a gente ver biografias, ver as pessoas como Dona Ivone, que fizeram, deram aquele passo que a gente faz, se ela foi, eu vou aguentar aí também, né? Eu consigo também escalar essa montanha de desafios. E a gente sabe que o caminho não é fácil para ninguém, né? E aí a Dona Ivone é esse exemplo muito forte para nós, né? Esse exemplo Uhum. de uma pessoa que passou por tantas situações, por tantas dificuldades, e mesmo assim ela aceitou e cumpriu a sua missão e continua até hoje trabalhando, né? A gente sabe que ela está em atividade no É. plano espiritual, principalmente com suicidas, né? Então ela tem essa continuidade aí. E aí para nós fica a inspiração, né? Para que a gente, apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas coisinhas do mundo aí, né? A gente pode conciliar tudo, a gente consegue, se a gente É. tiver boa vontade, se a gente tiver boas intenções, e aí vão chegando pessoas próximas de nós, até mesmo a espiritualidade vai se manifestando de uma forma positiva, para que a gente possa cumprir o nosso trabalho aí da melhor maneira, né? É, a gente, eu fico também muito feliz assim de ver a Dona Ivone de ter superado a tendência ao suicídio. Quando Sim. a gente lê o Memórias de um Suicida, né, fica muito tocado com essa dificuldade de resistir ao suicídio. E Dona Ivone conseguiu. Então eu sempre penso nisso assim, ela é uma guerreira, ela conseguiu, sabe? Ela lutou, lutou e foi morrer idosa. Então, assim, imagine resistir a essa tendência ao longo de uma existência bem grande como foi a dela, né? Então é muita luta, muita perseverança para se manter firme. Então que bom que a gente tem exemplos. Então a gente pode, à medida que as pessoas vão estudando, né, o espiritismo e sentem que tem essa tendência, quem tiver aí aquela melancolia não, na verdade a depressão mesmo, né, o sentimento de depressão, o sentimento de desistir, corre, lê Ivone do Amaral Pereira, lê Memórias do Suicida, lê os livros biográficos dela para poder resistir. Então é bom a gente ter exemplos para dizer assim, ó, eu também consigo. Com certeza, né? E ela nos inspira sempre, né? E aí vamos, então, ficar a dica aí para todo mundo que está acompanhando a gente, né, Mila? Para buscar os Uhum. livros. Começa aí pelo Memórias de um Suicida, que É, alguns é, falam que é um livro pesado e tal, mas eu acho que é um livro muito importante. A gente precisa estudar, a gente uhum, precisa entender o que está ali, para a gente poder também saber como que é a realidade do plano espiritual, né? Se a gente, uhum, por algum momento, passa é, com essa ideia na cabeça, a gente, então é isso que vai acontecer. É isso que é a consequência do ato. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai expandindo esse conhecimento, e com certeza eu acho que é uma prevenção, né, ao suicídio. A gente é, precisa entender isso. Não é que, eu já pensei, eu quero fazer, não é isso. Mas se a gente tem o estudo, a consciência uhum, do que é o plano espiritual, como que o espírito fica, como que as situações que ele é. passa, nós vamos cuidar da nossa prevenção com muito mais carinho, tenho certeza. É. E o que as pessoas falam muito assim, né, da densidade da obra e às vezes desiste de ler nas primeiras páginas. Mas assim, entre 30 e 50 páginas passa essa fase, passa esse momento de contar do Vale dos Suicidas e aí ele vai ficar leve.
Então, às vezes, o comecinho fala assim, olha, existe o vale, sofri, depois que eu morri, como é que eu me senti? Dá um tremor, mas é rápido, gente, é rápido, calma, tem mais de 500 páginas na frente, isso vai passar, continua, persevera, porque depois a gente vai conhecer a Universidade de Esperança, a gente vai conhecer o processo de reencarnação de tantos que estavam ali em sofrimento e a gente vai ver a providência divina, então vamos perseverar. Vamos mesmo, isso aí. Fica a Edu, dica aí de tô leitura. morrendo, é, tô morrendo de pena de acabar essa live. Foi muito boa. Não acredito olhando aqui pro relógio, como assim? Já tá na hora E já, a gente a- vai começar a falar é, do livro, né? Legal. é. Foi muito bacana, adorei estar aqui nesse bate-papo com você. Eu já acompanhava as lives. A gente, infelizmente, não consegue acompanhar tanto quanto a gente gostaria, né? De ver a live toda, do começo ao fim. Muitas vezes acabo interrompendo a transmissão, mas eu sou do tipo assim, que eu deixo o celular aqui falando, eu vou escutando e vou fazendo as coisas em casa. Então, às vezes, eu não interajo, mas tô escutando porque. É, enfim, não temos 50 horas no dia, mas o que eu posso fazer para acompanhar, eu acompanho. Eu adoro os estudos, como você faz, eu gosto dessa forma tranquila. Eu justamente adoro pessoas bem tranquilas, né? Porque como eu sou tão agitada, eu gosto muito de ver pessoas tranquilas, porque quem sabe um dia eu fico assim também. Para equilibrar, né? Adoro quem fala devagar, isso tudo é a vontade de um dia fazer assim também. Não, mas Ai, é isso aí. ai. A gente tem que continuar firme, né? Assim, quando der, conforme for. Eu consegui instaurar, assim, fazer toda semana, mas tem que fazer, né? Conforme for É. a sua disponibilidade. Sempre vai ter gente Uhum, procurando, sempre vai ter gente querendo, que precisa, naquele momento ali, escutar, às vezes, 5 minutos só da sua uhum. fala. Já vai ser É. suficiente, a pessoa já vai melhorar, já vai, né, buscar alguma ajuda, alguma coisa, e com certeza a gente vai conseguir cumprir aí a nossa meta, né? Nossa intenção. Aham. Pessoal, obrigada aí pelos comentários de vocês. Tivemos várias palavras carinhosas. Eu vi o pessoal falando que agora vai seguir o Amo Livro Espírita também. Então, que bacana que eu tô vendo aqui que o pessoal que já acompanha as lives do Edu, a gente vai se estendendo. Na verdade, a gente vai se encontrando. Eu sempre acho importante dizer também que se você tem uma vontade de fazer um trabalho desse de divulgação, vai lá, começa, vai encontrar ajuda. Eu encontrei muita ajuda quando comecei aqui no perfil e lá no canal no YouTube, porque a gente não começa sabendo exatamente tudo que vai fazer, não começa pronto, mas a gente vai encontrando pessoas para trocar ideia. O Edu, na hora que eu falei, o Edu, você não quer participar? Não, ele tô lá, vamos junto. Então, essa troca vai fazendo com que a gente aprenda. Vamos botar para fora o que a gente tiver. Com certeza. E aí, legal também a gente falar que a live compartilhada, a gente troca os seguidores aí, né? As pessoas que não conhecem a minha página vai conhecer, os que não conhecem a sua página vão lá olhar para ver como é que é o Uhum. seu trabalho, o que que você posta. E aí a gente vai ampliando Uhum. essa rede aí cada vez mais, né? Olha, a Pauliane colocou aqui o que seria do vatapá sem a pimenta. Pois é. Ai, de fato. Ó, Eli, Edu. Ó, Edu vai pro grupo do WhatsApp Os Espiratas. Tua calmaria vai ajudar em alguns momentos, é mesmo, Edu. Tem o grupo no WhatsApp Espiratas, tem o link que fica no Aula Espírita, mas eu te mando também esse link se você quiser entrar. Todo mundo que quiser entrar, é um grupo que a gente fala sobre espiritismo, fala sobre o espiritismo nas redes sociais. Então é uma conversa bem bacana, eu adoro. Ele Ah, tá aqui deixando a dica, deixando o convite, viu? tem muitos comentários aí, o pessoal tá gostando, a Briseuzinha, obrigado pela presença, pela participação. É. E aí, vamos conhecer as duas páginas, viu? Para quem não conhece ainda. Uhum. Com certeza. A Arte Espírita colocou aqui, olha, eu vou lá seguir o estudo espírita, então realmente é uma troca, porque tem muita gente espírita, muita gente não espírita ainda que precisa chegar de alguma forma no conteúdo doutrinário. Porque às vezes a gente é um espírita simpatizante com a ideia, mas que falta o estudo, né? Falta compreender mais. E tem gente que não é espírita, mas assim, seguir uma hashtag e aí começa a receber as coisinhas ali e a gente começa o nosso processo de evangelização. Com Hoje, graças a Deus, a rede ajuda muito.
Com certeza. Mila, muito obrigado pelo convite. Adorei participar com você, com todos os seus seguidores também. E aí, vamos combinar uma outra oportunidade Vamos. também de falar sobre algum assunto, algum texto, alguma coisa, porque realmente eu acho legal essa Uhum. troca, vale a pena. E quero muito Ai, eu agradecer também. aos seus seguidores que estão me acompanhando, os meus seguidores também, e a gente vai unir esse pessoal todo aí para poder Uhum. acompanhar cada vez mais conteúdo bacana da doutrina espírita, para todo mundo. Ah, obrigada de coração, Edu. Eu tô super feliz. Realmente, essa está sendo uma semana maravilhosa. Eu tô empolgadíssima. A gente, né, vai encerrar essa live agora, porque daqui a pouquinho a gente começa ó, é, aqui, ó, o Amo Livre Espírita, né? Denise perguntando, né? Amo Livre Espírita e Estudo Espírita, né? Os dois IGs que a gente está aqui. Então, e a gente vai começar a outra live agora, galera, falando do Recordações da Mediunidade. A gente só vai encerrar e começar a outra, beber uma água e volta todo mundo, porque o bom é fazer as coisas assim junto. Eu realmente amo live compartilhada, amo, é a melhor parte. Eu adoro. E também para mim é super importante fazer live e ver os comentários das pessoas. Eu gosto de saber que tem gente aqui, sabe? Gosto de gente mesmo. Eu sou professora, gosto de gente. É isso aí. Então é bem bacana isso. Então, brigadão, Então, viu, tchau. Edu? Boa Ficar noite para com vocês. Deus. Fiquem com Deus. E vamos agora acompanhar a sequência aí com a Camila, viu, gente? Ai, Tchau, obrigada, tchau. querido. Um beijão, beijo de todo mundo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.